O que mais tu queria dizer que eles não deixam aí? René. Ontem o Inter admitiu pela primeira vez numa entrevista que vai renovar. Que tem conversas com o René para que ele renove para 2025. Ah, para renovar? Para renovar. Mudando aquele conceito anterior. O Roger deu aval para isso, porque eles não iriam renovar contrato de um jogador sem o aval do Roger. E eu disse no pré-jornada, o jogo do Inter foi terça. O Inter pensa numa alternativa do René como zagueiro também. E o René pode fazer uma trajetória que o Roger Machado fez como jogador. Colocado pelo Tite. Eu acredito muito. O Roger tem acertado muito. Mas o René é uma bola fora do Roger. Assim como o Clayton é mais zagueiro que o estrangeiro que está jogando. São os dois equívocos que o Roger ainda pode corrigir. O René já deu a contribuição dele para o Internacional. É impossível que o Internacional não encontre um lateral esquerdo ou até um zagueiro, como está querendo contratar, para manter um jogador que dizem que é líder de grupo. Perfeito. Mas vem cá, líder de grupo tu encontra. Tu precisa encontrar qualidade. Olha esse rapaz que estava na reserva dele aí, que desperdício foi. Não, o Roger está acertando 88%, 90%. Mas nesses dois casos ele não está certo. E o Roger já treinou com ele, inclusive, né, Simon? Já fez o Roger mencionou isso também numa coletiva, que seria uma das possibilidades para escassez de zagueiros. Eu tô com o Guerrinha. Mas a ideia, o Mazuco falou sobre isso. É a liderança, é a questão técnica, por exemplo, os números dele, do René, são positivos, por exemplo, em levantamento de dados, e tem a questão também salarial. Pelo que o René ganha, por mais que seja um salário, uma comparação direta com outros trabalhadores do país, o salário é elevado, mas trazendo para a realidade, o Inter não vai achar por esse preço um jogador que chegue para disputar posição, para ser titular, pelo que ganha o René. Então, por tudo isso, o Inter imagina que renovar com o René é uma boa saída. Simon, para aí, como é que não vai achar? Mas esse é o discurso do Mazuco, Guerrinha. Não, um jogador que entregou uma Libertadores, tu é obrigado a encontrar um que jogue mais do que ele. Para aí, não vamos esquecer o ano passado. Não, vamos devagar. Ah, mas ele custa pouco. Eu sei que talvez não custe grande coisa. Mas, porra, os laterais esquerdos são tão caros assim que o Internacional não vai encontrar alguém do preço dele, um pouco mais barato, um pouquinho mais caro, com mais qualidade? Claro que vai. Os números... A ideia de utilizar como zagueiro é assustador. Porque ele não foi usado nenhuma vez, né? O Roger já treinou, o Roger já disse isso, né? Vamos lembrar o seguinte: nos dois jogos contra o Fluminense, na semifinal da Copa Libertadores do ano passado, o René comprometeu. O ano de 24 dele todo é abaixo, de modo que eu posso dizer o seguinte, e não é papel meu empregar ou desempregar pessoas no futebol, mas não há nada tecnicamente que recomende a permanência do René. Mas pode ser vestiário, pode ser liderança, pode ser boa gente, e eu não tô brincando nem ironizando. Mas tem um detalhe. Tecnicamente, a entrega dele é ruim. Mas tem um detalhe. É ruim. Tem detalhe. Em 24. Com o Kudê, ele jogava, a bola ficava muito no pé dele. Mas era uma decisão do Kudê. Não, sim. É uma avaliação de que ele sabia fazer isso quando ele não sabia. Na ideia de jogo do Roger, o lateral esquerdo, e aí ele tem características completamente diferentes da do Bernabei. O lateral esquerdo não fica com a bola. Mas o Roger quer usar ele como zagueiro. Não. Aí eu não... Não quer usar como lateral, que eu tô pelo que eu tô Não. Se o Roger não tiver nenhum zagueiro, aí tu pode fazer um experimento. Agora, se tu tiver zagueiro, não, pelo amor de Deus, né, gente? O que mais? Bom, Pedro... Não tem nem altura. Ontem o trabalho foi muito leve para os jogadores que atuaram contra o Criciúma na última terça-feira, porque o tempo de recuperação é curto. Trabalho regenerativo, os titulares apenas correram. Hoje também não vai ser um treino tão extenso assim. Não sei se daqui a pouco, pelas condições climáticas também, o Inter não vai mudar um pouquinho a sua ideia. Mas o treino vai ser fechado. Ontem o Luxemburgo chamava de destreinamento, é isso? No caso era o retreinamento. Era o pijama training, que era o descansar para recuperar as energias. Não vai mudar muito, porque o intervalo é curto. Depois o Inter vai ter quase 2 semanas para jogar contra o Vasco. Fernando correu de tênis e não joga amanhã. Não joga. O Roger disse que não. E logo foi pro vestiário. O Rogel
O Bruno Tabata e o Thiago Maia, eles ficaram na academia, mas não preocupam, segundo a assessoria do Inter. Os demais todos foram pro campo. Nem o Alan Patrick, que sentiu botou a mão na perna. Ele e o Rômulo, os dois foram correr normalmente ontem. Câimbra. Isso. O Fernando não deve ficar à disposição. Com isso, a única troca certa é a saída do Wesley, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o ingresso do Wanderson, que o Roger já adiantou na coletiva. Uma outra troca daqui a pouco por desgaste físico, não dá para descartar. Essa é uma característica desse jogo que não havia em outros, assim, né? Recentemente. O Inter vai jogar jogos próximos, né? Vai jogar com partidas. E o Fluminense não, né? O Fluminense não. Ele tem números bons. Não, mas os números bons, aí exatamente. é que entra, Vaguinho, aquilo que eu tanto me bato aqui sobre contextualizar números. Você precisa contextualizar números. Vou dar um exemplo claro. Eu e você, Vaguinho. Tem quase gol contra. Eu tô a 3 passos de você. 3 passos de você. Se eu der passes para você num jogo e acertar todos, o meu scout vai dar que eu fui o melhor passador do jogo. E eu tô aqui a 3 mais passos de você. é 1,5 metro. Aí o Simon tá me mostrando aqui, o Observatório do Futebol coloca René Bernabé em lista de melhores laterais esquerdos ofensivos do mundo. Com todo respeito ao Observatório do Futebol, se você não contextualizar os números, você perde a mão do futebol. Quem é que faz observação? Perde a mão do futebol. Cuidado com os Centro números. Internacional de Estudos Esportivos. Sabe quem é que faz o censo aí? É em Neuchâtel. Sabe quem é que faz o censo esse aí? É o vendedor do Inter. Foi pra Europa. Eu concordo. Pega os dados do iScout e essa lista é formada sem levar em consideração jogadores da Liga Inglesa, Espanhola, Italiana, Alemã e também da França. Mas eu não falo dessa lista. Eu falo dos números. Só os jogadores que jogam ali na beira do Rio. Né? Eu falo dos números do SofaScore Brasil, que é o que eu acompanho, que faz análise de todos os jogos possíveis e faz ali a pontuação dos caras, estatística dos jogadores, tá? Eu concordo, eu acho que o René não tem que ficar no Inter. Eu concordo contigo, Maurício, que não dá para olhar só para os números. Agora tem um detalhe importante. No time do Cudê, o René era meia armador. E quem fica muito tempo com a bola para armar time, erra muito. Especialmente se não sabe fazer muito. Na verdade, ele se transformava num volante e a bola saía por ele. Eu acho assim que o René ficou marcado pelo lance do Fluminense e pelo gol no Grenal contra. Eu não acho o René esse jogador tão assim desprezível. Não acho também, concordo contigo. Acho que ele pode dar uma boa colaboração como zagueiro. Acho que o Inter tem ali, discordo. Ele tem boa bola aérea, ele tem boa saída. Porém, o Inter está fazendo o Inter está criando para ele um telhado de vidro muito fino, porque no primeiro erro do René, toda essa crítica, toda essa cobrança vem por cima. Ele está assumindo um risco. O jogador que está tão marcado, que siga o caminho dele. Embora eu ache que tecnicamente ele possa dar boa contribuição. É um risco. Os erros dele que deixaram ele assim nessa situação do Roger, inclusive não colocá-lo quase nunca nos jogos, são justamente em saída de bola. Não é assim no passe agressivo, vertical. E o lateral esquerdo do time do Roger não trabalha mais. Mas ele vai ser zagueiro. Não o zagueiro hoje em dia tem que jogar. O zagueiro não tem nem força para ser zagueiro. Acho que ele pode ser, César. Não é nem... Não, mas só para não parecer que o mundo enlouqueceu, tá, César? O René, tirando os excessos que vão à crítica ofensiva pessoal ao René, que são absolutamente abjetos quem fizer isso. Não, é um baita profissional. Agora, tecnicamente, as pessoas não passaram a criticar o René porque são malucas. Claro que não. O ano do René em 24 é muito ruim. Ele não é pouco ruim, ele é muito ruim. A ponto de perder a posição para o jogador que no treinador anterior sobrava do banco. Entrava Robert Renan e não entrava Bernabé. Aí é um erro de avaliação de um universo paralelo do treinador anterior. O futebol, Maurício. Esse agora não faz isso. O futebol mas também que é o René. A gente volta mais uma vez à discussão que para mim é uma discussão que está se passando até quando entrou o número fortemente no futebol, né? O número hoje é um componente do jogo, tá? O número a ciência de dados. A ciência de dados é hoje quem tem um banco de dados, você sabe fazer uso deles, sabe trinchar aqueles números, tem o ela é qualquer área, para qualquer área. Exatamente, tá? Mas o futebol, especialmente, o futebol, em razão dessa força, o futebol individualizou tudo. Então hoje, eu insisto nisso, o futebol é um esporte coletivo que está se transformando em um esporte individual em razão exatamente disso. Ontem nós tivemos um número divulgado
por um desses sites, que definiu que o Reinaldo é o melhor lateral esquerdo ofensivo da década do Grêmio. Porque ele tem um número X de assistências e um número X de gols. Sim, 19 participações. É que não tem a conta aí da bola nas costas, de quando ele tá fora do lugar. Isso, mas esse é o número... Também, né, o César? Exatamente. Ele é o número principal. O Reinaldo participa de todos os gols que o Grêmio leva. Todos os gols. Esse número ninguém tem. Eu acho que no Internacional ninguém tem a mínima dúvida. Ninguém. De que o René é inferior ao argentino. Certo? Ninguém tem dúvida disso. Sim. Bom, se tu tem esse jogador que está te dando uma resposta maravilhosa, né? Daqui a pouco ele não pode ficar, tu não pode sair para um inferior a ele. Tu tem que sair para tentar sair para um superior a ele. Se tu quer ganhar alguma coisa. Ah, não, eu quero só participar. Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos ali no Pombal e ali tem lateral. Vamos ali. Não, eu quero disputar e quero ganhar. Então nós vamos fazer o seguinte, o parâmetro é o Bernabéu. Nós temos que achar melhor que o Bernabéu. Vamos lá para isso. Agora não, vou achar um qualquer. Não, aí não vai ganhar. Não é fácil o contra-ataque.